Nova Manhã. Entrevista. E agora a gente muda de assunto para falar sobre um outro tema que certamente vai interessar muita gente, sobretudo as mulheres, porque saiu um estudo na revista científica super conceituada, The Lancet, mostrando que as complicações que afetam a saúde das mulheres no pós-parto atingem praticamente 1 em cada 3 mulheres. Então a gente está falando de problemas como incontinência, dores nas relações sexuais, infertilidade, ansiedade, depressão. A gente convidou o ginecologista e obstetra Alberto Guimarães, que é mestre pela Escola Paulista de Medicina e um dos criadores do programa Parto Sem Medo, que valoriza o parto humanizado, para falar um pouquinho sobre essas consequências. Bom dia, doutor Alberto, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, sim. Obrigada por nos atender. A gente falou aqui de algumas das complicações que foram apontadas por esse estudo, como incontinência urinária e fecal, inclusive, dores nas relações sexuais, infertilidade, ansiedade e depressão. Quais desses são mais comuns e por que isso acontece, doutor Alberto? No nosso meio, mais comuns as dores depois das relações sexuais. Comum, porque o Brasil ainda, especialmente o Brasil, ainda tem muito a questão de epísios, né, e na cicatrização acaba ficando como uma região dolorosa. E a questão da incontinência, seja fecal ou urinária, muitas vezes ele traduz em termos de assistência do trabalho de parto. Esse acompanhamento precisa ser de perto, precisa fazer identificar, fazer diagnóstico e tratar adequadamente as alterações que eventualmente podem acontecer no parto, em termos de ruptura de músculo perineal, né? Então, diagnosticado e tratar é bem importante para diminuir os riscos, diminuir as complicações posteriores, realmente, assim, em termos de segmento. O senhor falou estudo chama muita atenção. Desculpa, doutor Alberto, o senhor falou epísios, é da episiostomia, é isso? Episiotomia. Né? Quer dizer, ainda aquele corte feito no parto, por ocasião de que vai fazer a sutura da ponto, muitas vezes aquela região fica uma região mais endurecida e na relação eventualmente fica dolorida, né? Há quem reclame da dor na relação após o parto, né? Uhum. E essa questão da depressão, que é um tema que tem sido cada vez mais abordado, é um grande sinalizador para nós pensarmos em termos de assistência, seja do pré-natal, seja da questão da saúde reprodutiva, exatamente as implicações que são uma gestação, né? Quer dizer, quem fala disso no momento que antecede a gravidez, por exemplo? E uma vez grávida, quem dá apoio e suporte para essa mulher nesse período? E depois que nasce esse neném, aparentemente encerrou a jornada dela e muitas vezes ela está só começando. Uhum. Quer dizer, repensar modelo de assistência de saúde para diminuir os riscos desse tipo de complicação. Ô, doutor, essas complicações elas aparecem imediatamente após o parto ou cerca de 6 meses ou varia de mulher para mulher? Varia de mulher para mulher, mas no geral elas são mais tardias. Por exemplo, a depressão pós-parto geralmente acontece depois do parto, mas pode acontecer não só nos primeiros dias, meses, às vezes mais tardio pode ser demonstrado. A incontinência urinária, por exemplo, é uma situação já mais tardia, tende a ser mais tardia, assim como a flatulência, né? Muitas vezes essa perda da questão esficteriana, a ponto de perder gases, eliminar gases involuntariamente e ocasionalmente até fezes. No geral, são mais tardias. O períneo, né, a musculatura da base ali para a mulher, em termos do parto, ele tem um processo grande na gestação, que é o peso desse útero nesse assoalho pélvico, na região perineal, né, que afeta. Então, até já aproveito para fazer uma consideração em relação muitas vezes ao tipo de parto, a via de parto, porque há quem imagina que o parto normal seja o fator que vai levar, por exemplo, à incontinência urinária. Portanto, vamos fazer uma cesárea para evitar a incontinência urinária, por exemplo, só um raciocínio aqui. E quando, na verdade, os estudos mostram que
o peso do útero no assoalho pélvico, quer dizer, de uma gravidez de 9 meses, já causa em si, e só por isso, uma distensão dessa musculatura. Então, se a mulher tem, por exemplo, um componente genético predisposto à incontinência, tem uma musculatura mais flácida, menos trabalhada, é uma candidata à incontinência, mesmo num parto cirúrgico, mesmo numa cesárea. Então, a cesárea eletiva não vai evitar isso. Claro que no pós-parto imediato, imagina um parto, por exemplo, onde houve a necessidade da utilização de um fórceps, por exemplo. Muitas vezes essa musculatura também tem uma distensão e ruptura maior. Então, a reconstrução num pós-parto dessa bacia, dessa pelve, musculatura, vai diminuir esses riscos. Então, esse risco, a gente não pode pensar que é só o risco do uso, o risco habitual, digamos assim, se a gente fosse pensar numa máquina, né, quer dizer, só do desgaste da máquina, né, mas a assistência pode sim. Opa, e o sinal dele tá oscilando um pouquinho. Bom, se conseguir ouvir e complementar, doutor Alberto, aqui pra gente finalizar da minha parte. Acho que já voltou, mas ele ia falar da assistência, né, doutor? A importância de nós olharmos para a questão da mulher grávida, da gravidez no mundo, né? E pensar em termos de planejamento, de acompanhamento, de um pós-parto ser assistido. Então, a importância da assistência por profissionais que lidam com essa questão de, num pós-parto, avaliar esse períneo, como é que ele ficou, né? Se houve ruptura de musculatura, se houve ruptura de esfíncter, para se identificar a construção e diminuir certamente as complicações. Que pena, tá falhando um pouquinho, não sei se vai ser possível o senhor responder, doutor Alberto, só para finalizar mesmo aqui, em relação a essa questão do parto humanizado. Quando a gente fala de parto humanizado, só rapidamente explicar para as pessoas do que a gente está falando e se de certa forma esses cuidados que o parto humanizado ele preza em relação à mulher, se ele pode talvez evitar, né, um parto humanizado, evitar algumas dessas consequências que esse estudo mostrou no pós-parto. Pensando no parto humanizado, ou até pensar numa assistência obstétrica baseada em evidências, de evidência científica. Quer dizer, um parto que pressupõe uma assistência de profissional habilitado, equipe treinada, multidisciplinar, onde você tem uma série de recursos que podem ser utilizados visando realmente esse parto de maneira mais natural, digamos, com menos intervenção. Então, um parto com menos intervenção, a gente pode evitar muitas vezes alguns procedimentos cirúrgicos dispensáveis, pode usar muitas vezes menos, aspas, tecnologia, por exemplo, fazer fórceps de rotina, né? Quer dizer, assistir de maneira com medicina baseada em evidência ou baseado em evidências, você dar uma oportunidade para as alterações provenientes da situação em si serem minimizadas. E um parto humanizado ou assistência humanizada pressupõe que essa mulher vai participar desse processo, ela vai entender, por exemplo, as modificações que esse corpo dela está tendo. Numa assistência humanizada ou esclarecida, um mito, por exemplo, em relação ao parto, muitas mulheres imaginam o casal que num pós-parto ela pode ter, por exemplo, uma flacidez, por exemplo, vaginal, isso gerar uma insegurança na relação. Quer dizer, quando você entende como funciona a fisiologia e que existe uma modificação antes e depois do parto, de retirar esses mitos, você pode fazer com que tenha um desfecho mais favorável, relacionado também à depressão, por exemplo. Uma mulher num pós-parto, ela pode ter, sim, um problema de depressão, e a depressão não é uma frescura, não é um mimimi da mulher, não é uma situação para jogar o bebê no colo dos outros, mas é uma situação que merece e deve ser identificada, diagnosticada e cuidada. Então, de tudo isso que apareceu, né, nessa pesquisa, eu acho que essa questão relacionada à depressão e às implicações posteriores, por exemplo, é um dos temas que nós temos que ficar bem atentos, tem que colocar no radar e prestar atenção.
Tá certo. Doutor Alberto Guimarães, ginecologista e obstetra, muito obrigado, uma boa semana aí pro senhor. Tá, muito obrigado, prazer, obrigado. Obrigada, doutor Alberto. Importante a conversa, obrigado, né, Michele, à medida em que o estudo até chama atenção para a questão de você tomar cuidado com o parto em si, né, para que a mulher não tenha complicações, mas complicações a médio e longo prazo acabam sendo negligenciadas se você não tem um acompanhamento mais efetivo, né, e nem todas as mulheres conseguem ter isso. É só registrar a Chloe, a nossa ouvinte, que é personal trainer, especialista em saúde da mulher, fala a respeito da prática regular de exercícios físicos e principalmente o fortalecimento do assoalho pélvico, que deve ser feito aí especificamente para as mulheres. Obrigada, Chloe, pela participação. Faltando 5 para as 7.